No episódio de 9 de setembro da novela Vale Tudo, um escândalo no altar ameaça destruir o império familiar. Mas quando tudo parece perdido, uma figura que todos acreditavam ter desaparecido ressurge para mudar o jogo, e você não vai acreditar em quem é. César planeja escapar de seu casamento por temer a polícia, porém Oda toma uma atitude inesperada para proteger seu noivo, sem ter noção do alto preço que pagará por isso. Os rumores que se espalham farão Oda perder sua força como presidente da TCA. Nem Afonso nem Heleninha terão condições de assumir seu posto. A TCA caminha para a falência sob a gestão de Marco Aurélio. Parece não haver mais ninguém na família para substituí-la. Contudo, Ana Clara depara-se com a cadeira de rodas de Leonardo vazia. Em plena reunião da TCA para a escolha do novo presidente, Leonardo surpreende a todos. Ele anuncia que será o novo presidente e que tem uma grande surpresa. A trama se inicia na celebração do matrimônio de César e Oda Eutman. Olavo exibe ao amigo a notícia que foi plantada sobre o caso do quadro de Heleninha e o urge a fugir do local antes da chegada das autoridades. César compreende que a situação ficou insustentável e que sua única saída é fugir dali com seu colega. Oda surge nesse exato momento, interrompe o noivo e pergunta por que ele está tentando escapar. Os convidados leem a notícia e passam a encarar César de forma acusadora. A ricaça também lê a matéria, impede César de fugir e profere um discurso para todos os presentes. Ela afirma que não podem acreditar em tudo que leem na internet, que se trata de uma notícia falsa. Ela diz que é um plano de invejosos que querem arruinar sua felicidade com César, mas que não terão sucesso. Heleninha, ainda em choque, conversa com Celina e diz que sabia que conhecia o padrinho de César de algum lugar. Celina comenta que a situação piora a cada minuto e que mesmo assim Oda seguirá com o casamento, apostando que ela está radiante ao lado dele. A felicidade, no entanto, pode estar com as horas contadas para terminar. Olavo tenta disfarçar seu nervosismo e se aproxima para galantear Celina, na tentativa de também encontrar uma esposa rica. Oda presenteia César com um carro de luxo diante de todos os convidados. Afonso não consegue disfarçar seu descontentamento. Todos começam a aplaudir, com exceção de Marco Aurélio, que se retira com Leila e comenta que aquilo não terminará bem. Ele menciona a matéria que saiu sobre César Ribeiro ter pego o quadro de Heleninha. E acrescenta que o casamento com César piorou tudo. Ele acredita que o conselho da TCA acabará afastando Oda da presidência permanentemente. Leila pergunta se ele acha que isso realmente pode acontecer, questionando se ela não é a dona da empresa e se há como afastá-la. Marco Aurélio esclarece que claro que há. Oda é a dona, mas a TCA possui milhares de acionistas. Se ela não gerar lucro, ela sai. E ele será o maior beneficiado com isso. Ele revela ter uma ideia para tirá-la da presidência da TCA. Leila fica receosa e pede que ele tenha cuidado com seus planos, lembrando que Oda é perigosa. Marco Aurélio ri, sem levar a sério o aviso da esposa. Enquanto isso, um grande acerto de contas está prestes a acontecer. A teia de mentiras está apenas começando a se desenrolar, com cada personagem culpando o outro. Para não perder nenhuma das reviravoltas e descobrir quem realmente está por trás de tudo, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Isso porque ela aproveita o fim da festa para conversar a sós com Olavo e César. Furiosa, ela diz que fingiu que a história era falsa na frente dos convidados para não passar por tamanha vergonha, mas que sabe que é verdade. Ela os acusa de terem invadido sua casa e pega o quadro de sua filha. Olavo fica com tanto medo que chega a tremer e não consegue pronunciar uma palavra. César tenta acalmar a situação, jurando que iria contar a ela. Ele diz que já havia até esquecido da história, mas confirma que é verdade. Ele confessa que ele e Olavinho pegaram o quadro a mando de Fátima. Oda o questiona, duvidando que possa acreditar nele e ironizando que agora toda a culpa recair sobre Fátima. César responde que é claro, pois ela estava morando lá quando tudo aconteceu. Ele afirma que foi ela quem os colocou para dentro e lembra que ela vivia fazendo perguntas sobre o quadro. Oda começa a se recordar das perguntas que Fátima fazia a Heleninha sobre as pinturas e começa a conectar os pontos. Olavo confirma tudo, explicando que Fátima queria dinheiro para sua carreira de influenciadora. Ela ofereceu 80 mil para que eles pegassem o quadro. Na época, ele e César estavam sem dinheiro. Oda baixa a guarda e avisa que vai investigar melhor a história. Ela ameaça que se descobrir qualquer deslize ou algo errado, eles se acertarão, e será do jeito dela. Olavinho sai correndo dali e César continua a pedir desculpas. No dia seguinte, a empresária vai diretamente até Mário Sérgio e ordena que ele descubra quem publicou a matéria sobre César e Olavo durante o casamento. O sujeito se faz de esperto e responde que, na hora em que leu a matéria, já sabia que ela pediria esse tipo de serviço. Ele diz que não foi difícil descobrir.
Ode manda que ele fale logo quem foi. Mário Sérgio responde que foi Maria de Fátima. Ao ouvir o nome, Ode começa a jogar tudo ao seu redor, exclamando que só podia ser aquela infeliz. Ela diz que já está no seu limite com aquela garota e que Fátima vai se ver com ela. Ode se dirige para sair da sala e Mário Sérgio pergunta se ela vai atrás de Fátima agora. Ode o questiona sobre o motivo de seu interesse. Ela afirma que, antes de ir atrás de Fátima, precisa cobrar quem realmente está tentando prejudicá-la. Ode sai da sala, deixando Mário Sérgio curioso. A repercussão do casamento de Ode pega muito mal na empresa, e todos a encaram de maneira hostil. Vários veículos de notícias publicam que a maior empresária do país se casou com um jovem de caráter duvidoso. Afonso fica preocupado com a situação, conversa com Solange e revela que acabou de consultar a Bolsa de Valores. Ele conta que a TCA está em queda, com todos abandonando o barco. Solange pergunta se ele acha que a TCA pode falir. Afonso responde que depende. O casamento dela com César pegou muito mal para todos os investidores. A TCA é uma empresa familiar, e colocar alguém assim na família significa risco para os negócios. Solange concorda que é um grande risco, afirmando que César Ribeiro não vale nada. Afonso diz que não quer mais se importar com os problemas da TCA, mas ele não imagina que o escândalo mais terrível da família virá à tona com força total agora. Isso ocorre porque Ode aparece na sala de Marco Aurélio, o coloca contra a parede e o acusa de continuar pegando seu dinheiro. Ela o chama de infeliz e pergunta se ele perdeu o juízo, lembrando que mesmo depois de tê-lo flagrado e mandado devolver tudo, ele continuou. Marco Aurélio responde que, no momento, Ode deveria se preocupar com as ações da TCA caindo na Bolsa de Valores. Ele afirma que a culpa não é dele, e sim de uma senhora de idade que resolveu se casar com um bonitão fora da lei. Ode diz que não lhe dá autorização para falar com ela dessa forma e o demite, mandando que ele saia dali imediatamente. Marco Aurélio ri e diz que ela não pode demiti-lo, questionando o que o conselho pensaria disso. Aliás, ele informa que os diretores estão muito descontentes com ela e sugere marcar uma reunião com eles. Ode o encara seriamente e o adverte para não ameaçá-la. Ode sai de lá, mais nervosa do que quando entrou. Marco Aurélio percebe que chegou a hora do grande final e diz para si mesmo que se não puxar o tapete dela agora, não puxará nunca mais. Ele sai correndo, encontra Maria de Fátima e diz que soube que foi ela quem plantou a notícia sobre Ode na mídia. Ele se diz disposto a oferecer 1 milhão para ela espalhar mais uma. Fátima fica chocada e comenta que, para o valor ser tão alto, a fofoca deve ser forte. Ela pergunta qual é a notícia. Marco Aurélio responde que quer que ela espalhe que Afonso está doente e não pode assumir a TCA, e que Heleninha também não pode por causa do problema que ela tem. Fátima se interessa? Marco Aurélio faz a transferência e não demora para que a moça procure Mário Sérgio para criarem a matéria. Em pouco tempo, todos os jornais começam a noticiar que a TCA está enfraquecida e com risco de falência. Ana Clara aparece em frente ao computador, lê tudo e fala chocada que não pode ser. Ela olha para Leonardo e diz para ele dar uma olhada, achando que vão tirar a mãe dele da presidência da TCA. Ela explica que os irmãos dele não podem assumir o lugar dela. Se Ode não tem sucessor, significa que tudo pode ficar para o vice-presidente, o tal Marco Aurélio. Ela diz que precisa ver se garante alguma coisa antes que ele acabe com tudo. Ana Clara sai correndo de casa e, assim que Leonardo fica sozinho, ele se ajeita na cadeira e se aproxima para ler a notícia no computador. Em seguida, o rapaz se levanta da cadeira, dando a entender que estava enganando a todos, inclusive Ana Clara. Enquanto isso, Ode reúne toda a família na mansão de Celina e fala preocupada que estão enfrentando o maior pesadelo da família. Ela conta que Marco Aurélio marcou uma reunião com a diretoria para tirá-la da presidência. Afonso questiona o que ela esperava que acontecesse, lembrando que ela se casou com César e sabia que haveria consequências. Ode diz que não o chamou ali para julgá-la, e sim porque um deles precisa assumir a presidência. O novo presidente tem que ser da família. Afonso diz que não consegue assumir nada, e a própria matéria publicada já diz isso. Heleninha fala que duvida muito que o conselho a coloque como presidente. Ode olha para Celina desesperada e diz que só resta ela, sua irmã. Ela diz que terá que dar um jeito de colocá-la na presidência da TCA até a poeira baixar para que ela possa voltar. Celina fala que não tem como, pois a matéria também publicou sobre ela e Olavo. Falam que ela está tendo um caso com um amigo do marido de Ode. Ela conclui que toda a família está impossibilitada de ajudar. Afonso sugere que ela aceite que perdeu dessa vez, e que a TCA ficará nas mãos de Marco Aurélio. Ode fala mais alto, dizendo que não pode, que ele vai acabar com a TCA. Ela conclui que só lhe resta ir a essa reunião e descobrir o que vai acontecer.
Ela exige que todos eles estejam lá, pois a TCA é uma empresa familiar e é ético que a família esteja reunida em um momento como esse. Todos ali ficam sem chão e Oda tenta pensar em uma estratégia, enquanto Marco Aurélio aparece radiante, comemorando com Fátima, Leila e Freitas. Emocionado, ele diz que pensou que seria expulso da TCA, mas agora vai virar presidente. Todos aplaudem e Leila o parabeniza, dizendo que ele sempre soube dar a volta por cima. Freitas parabeniza o patrão e, aproveitando o bom humor, pede para ele pensar naquele empréstimo para comprar a casa de sua mãezinha. Marco Aurélio manda Freitas ficar quieto, afirmando que agora é o presidente da TCA e não o homem de ficar emprestando dinheiro. Ele manda que Freitas peça no banco. Freitas fica desanimado e quase chora. Fátima ri e o lembra de não se esquecer que ele vai virar presidente por causa dela, e que cobrará sua parte nos lucros, com certeza. Marco Aurélio pula de felicidade e responde que para ela ele dá tudo. Ele diz que vão mandar o doentinho do Afonso e a ignorante da Heleninha para bem longe. Fátima brinda com eles e diz que, no mesmo dia em que ele assumir a presidência, quer entrar na sala que era de Oda e na que era de Afonso para fazer umas fotos, postar em suas redes e mostrar que está por cima. Marco Aurélio autoriza. Leila nem sente ciúmes e quase solta confetes. No dia seguinte, vários diretores e acionistas da TCA aparecem na sala de reuniões para o encontro mais decisivo da história. Marco Aurélio chega com Leila e sussurra, perguntando se está bonito e se vai causar uma boa impressão. Leila responde que ele está lindo e que todo mundo vai votar nele para presidente. De repente, Oda chega acompanhada dos filhos e de Celina. Os diretores começam a sussurrar enquanto encaram a empresária com maus olhos. Marco Aurélio debocha da situação e questiona se Oda trouxe a família inteira para assisti-la sendo tirada da presidência. Oda responde para ele baixar a bola, pois a TCA é dela e de sua família, e eles podem vir quando quiserem. Ela dá bom dia a todos os diretores e apresenta a candidatura de sua filha, Heleninha. Marco Aurélio ri ainda mais e diz que a piada foi boa, perguntando se entendeu direito que ela veio colocar Heleninha para disputar a presidência com ele. Ele diz que só pode ser uma brincadeira. Os diretores também dão risada. Oda percebe que as chances são pequenas e Marco Aurélio fala que é só qualquer um ali pesquisar o nome de Heleninha para ver que ela não tem as mínimas condições de cuidar da TCA. Ele lista que ela foi internada várias vezes, mandou o irmão dela para o céu e já quebrou um restaurante inteiro. Heleninha se sente tão mal que abaixa a cabeça e não consegue dizer nada. Oda percebe que ele está certo e nem consegue argumentar contra ele. Afonso tenta interceder pela irmã, mas os diretores não o deixam falar e pedem para Marco Aurélio continuar. Ele prossegue com um longo discurso, revelando tudo de ruim que sabe sobre Oda, Afonso e toda a família. Celina prefere ficar em silêncio. Oda tenta se defender, mas não consegue. Mas o que a empresária não sabe é que a maior reviravolta está para acontecer agora, e uma pessoa misteriosa poderá voltar com tudo para acabar com os planos de Marco Aurélio e salvar a TCA. Isso porque Ana Clara volta para casa, vê que a cadeira de rodas está vazia e pergunta assustada o que está acontecendo. Ela chama por Leonardo, Leozinho, e pergunta onde ele está. Ana Clara sai correndo por todos os cômodos da casa, grita o nome do rapaz e não o encontra. A preocupação é tão grande que ela fica de cabelos em pé, arregala os olhos e fala que não pode ser, que Leozinho sumiu. Ela se pergunta o que aconteceu com ele. Se Oda o tirou dali, pois sozinho ele não sairia, seria impossível. Ana Clara tenta telefonar para Oda, mas a chamada cai direto na caixa postal por conta da reunião importante. A neta de Dinice fica sem rumo e se pergunta o que vai fazer, como vai achá-lo. Ela tem uma ideia e diz que não sabe se vai dar certo, mas é o único jeito que tem. Ana Clara sai correndo de casa e, enquanto isso, a cena mais chocante de todas acontece. Leonardo aparece de terno, bem arrumado, caminhando pelos corredores da TCA em direção à sala de reuniões. Lá dentro, Marco Aurélio e Oda terminam de conversar com os diretores e a eleição começa. Preocupada, Celina cochicha para Oda, perguntando se ela acha que Heleninha tem alguma chance. Oda responde, sendo bem otimista, que ela não tem chance nenhuma. De repente, Leonardo invade a sala e anuncia que Heleninha não tem chance, mas ele tem. Imediatamente, todos ali ficam sem reação. O susto de Oda é tão grande que ela perde os sentidos e começa a tremer. Heleninha fica apavorada e se pergunta o que está acontecendo, dizendo que está vendo coisas. Afonso fala que não pode ser, que é o Léo, seu irmão. Ele exclama que seu irmão está vivo. Marco Aurélio fica incrédulo e sussurra que com essa ele não contava, e que agora isso muda tudo. Celina também não sabe o que dizer e começa a chorar. Leonardo encara Oda e pergunta por que ela não falou para eles que ele está vivo,
Por que não disse que ele é o seu candidato a presidente? Oda se impressiona com o que ele fala. Heleninha começa a chorar e pergunta o que aconteceu, onde ele esteve todo esse tempo. Ela pergunta se é ele mesmo. Afonso pede que ele fale com eles, que quer saber de tudo. Leonardo pede que esperem, irmãos, que ele vai explicar tudo, mas antes precisa promover sua candidatura. Leonardo começa a fazer um discurso sobre a TCA que deixa todos os diretores, inclusive Oda, impressionados. Desesperado, Marco Aurélio o interrompe e diz que não podem votar em Leonardo, que ninguém nem sabia que esse cara estava vivo e que ele não sabe nada dos problemas da TCA. Leonardo responde que, apesar de estar longe, acompanhou todos os problemas da TCA de perto, inclusive que Marco Aurélio é um deles, que tem feito grandes desvios há anos. Os diretores ignoram Marco Aurélio e continuam a votação. Leonardo recebe 100% dos votos e é declarado presidente. Heleninha chora mais ainda e diz que ainda não consegue acreditar que ele está vivo, está ali e salvou a família deles. Oda segura o choro e confessa que está impressionada. Meu filho. Ela diz que podia esperar qualquer coisa, menos isso. Leonardo fala que ainda tem mais, mãe. O rapaz encara Marco Aurélio e todos olham juntos em seguida. Preocupado, o vilão pergunta por que estão olhando para ele. Leonardo responde que ele está demitido e pergunta se ele prefere sair sozinho ou quer que chame a polícia. Marco Aurélio vê que a casa caiu e nem consegue argumentar. Ele sai correndo de dentro da empresa e é cercado por vários jornalistas do lado de fora. Enquanto isso, Leonardo tem um reencontro de cinema com seus irmãos e conta que melhorou, mas resolveu não contar para ninguém até que estivesse 100% recuperado. Você acha que a Oda deveria continuar sendo a presidente da empresa? Você acha que o Leonardo também deveria mandá-la embora? Coloque sua resposta aí nos comentários e clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.